Olá, meu nome é Luerte Galina, sou conselheiro aqui no Condema, representando o Instituto Funverde. E hoje gostaria de tecer algumas considerações, falar um pouquinho com vocês sobre fundos de vale, né? Então, conceitualmente aí primeiro, fundo de vale poderia ser definido como o ponto mais baixo de um relevo acidentado, né, por onde escoam as águas das chuvas, né, formando uma calha que recebe a água advinda de todo o seu entorno, né, podendo ser considerado um dreno natural de uma determinada região, né. Bom, os fundos de vale são especialmente importantes para a preservação dos cursos d'água, né? Nessas áreas, então, de fundo de vale, é que está localizada uma mata com características peculiares, né, especiais, que é a mata ciliar, ou também mata ripária, né, vegetação ripária, são expressões sinônimas, né? E a mata ciliar, então, nós poderíamos considerar, então veja, dentro desse conceito de fundo de vale, né, como toda formação florestal localizada às margens de rios, lagos, nascentes, reservatórios e demais cursos d'água, né? São essas áreas de preservação permanente, uma vez que tuteladas lá pela Lei 12.651 de 2012, que é o nosso Código Florestal, né? Que cita que faixas marginais de qualquer curso d'água natural. Então, essa como área de preservação permanente. Bom, dito isso, nós poderíamos dizer que essas áreas, vamos lá, trazendo aquilo que são características dela, né? Elas servem para prevenir acidentes e problemas relacionados à ocupação irregular de encostas. Para além disso, elas protegem o próprio curso d'água, como nós falamos agora há pouco, ao evitar enchentes, a poluição e o assoreamento, né? Mantém a permeabilidade do solo para evitar inundações e recarregam naturalmente os aquíferos, né? Servem como refúgio da fauna e nos ambientes urbanos propiciam conforto térmico, reduzindo os efeitos das chamadas ilhas de calor. Aliás, isso ganha ainda mais importância no contexto do aquecimento global que nós já estamos vivendo, né? E, além disso, essas áreas servem para criar um corredor verde para a biodiversidade, né? E o que nós poderíamos falar sobre a degradação desses fundos de vale? Bom, poderiam ser citados como exemplo de degradação a própria ocupação urbana, o desmatamento, o aterramento e a deposição de resíduos sólidos e líquidos, o que acaba por gerar uma sequência de impactos ambientais negativos, né, como a impermeabilização do solo, a erosão de margens e o assoreamento dos cursos d'água, com a diminuição da biodiversidade e o aumento do escoamento superficial. Então, como síntese de tudo que nós falamos antes, e aí já trazendo aqui para a seara jurídica, aqui para a área do direito, nós poderíamos citar um trecho de um voto do ministro do STJ e também ambientalista, Herman Benjamin, né, no julgamento lá do recurso especial 1782-692 da Paraíba, onde foi citado, e serve como uma síntese do que nós falamos ontem, falamos antes aqui. As áreas de preservação permanente formam o coração do regime jurídico ambiental urbanístico brasileiro, no quadro maior do desenvolvimento ecologicamente sustentável. O coração do regime jurídico ambiental urbanístico brasileiro.
Talvez isso defina aqui com bastante propriedade, né, a importância daquilo que nós estamos tratando, né? E, novamente, citar aqui, já que nós já adentramos aqui na esfera do direito, merece ser citado um trecho de um recurso especial, que é o recurso especial 1770-760, onde foi julgado, agora, recentemente, o tema 1010, lá no STJ. E no corpo dessa decisão foi citado um livro de 1950. Vejam bem, um livro de 1950, esse trecho do livro de Osni Pereira. Ele diz assim: assim, como ninguém escava o terreno dos alicerces de sua casa, porque poderá comprometer a segurança da mesma, do mesmo modo ninguém arranca árvores das nascentes, das margens dos rios, nas encostas das montanhas, ao longo das estradas, porque poderá vir a ficar sem água, sujeito a inundações, sem vias de comunicação, pelas barreiras e outros males conhecidamente resultantes da sua insensatez. As árvores nesses lugares estão para as respectivas terras, como o vestuário está para o corpo humano. Então, veja, e no corpo do voto é dito isso, que as palavras, muito embora de 1950, são atualíssimas, né, para o contexto. Então, também merece ser destacado nesse julgamento a tese que foi dali extraída, né? A tese fixada foi a seguinte, e nós já vamos falar nisso aí daqui a pouco. Na vigência do novo Código Florestal, a extensão não edificável nas áreas de preservação permanente de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área urbana consolidada, deve respeitar o que foi disciplinado pelo artigo 4º, caput inciso 1, a linha A, B, C, D e E, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos e, por conseguinte, à coletividade. Ali estava se discutindo nesse recurso se seriam aplicadas as regras do Código Florestal ou da Lei de Parcelamento de Solos Urbanos como espaçamento mínimo de proteção, né? E nós gostaríamos de sublinhar essa parte. Então, fixou-se o entendimento de que seria pela maior proteção ambiental que estava lá no Código Florestal, né? Que se aplicaria, sim, às áreas urbanas, né? No contexto de uma garantia mínima, né? E sublinhando essa parte em especial, a fim de assegurar a mais ampla garantia ambiental, né? E aí nós vamos aqui contextualizar, trazer isso para Maringá, sabido que dentro do federalismo brasileiro, os municípios se entende que eles devem respeitar as regras gerais estabelecidas lá pela União, mas à medida que você vem descendo no federalismo brasileiro, você pode pode dar maior proteção ambiental, nunca menos, mas você pode complementar, por assim dizer, o regramento base, a legislação base da União, com uma maior proteção ambiental. Então vejam vocês, enquanto o Brasil está lá discutindo se nós teríamos aí 15 ou 30 metros, 15 pela Lei de Parcelamento de Solo Urbano, 30 metros pelo Código Florestal, felizmente acabou prevalecendo lá, como dissemos há pouco, o que está no Código Florestal. Mas enquanto o Brasil está lá discutindo essas questões, Maringá, sempre na vanguarda ambiental, tem lá uma lei de 2011, que é a Lei 888/2011, que entende como fundo de vale a área não edificável compreendida entre um curso d'água e a via paisagística, sendo que a via paisagística tem que ter uma distância mínima para o curso d'água de 60 metros. E isso notabilizou novamente Maringá
e isso notabilizou novamente Maringá no cenário ambiental nacional. O que faltou? Faltou ter sido criada, ali no contexto dessa Lei 888/2011, uma regra de transição, coisa que o poder público municipal agora, acertadamente, está tentando criar. O que nós não podemos admitir é que, no final das contas, por conta dessa regra de transição, e esse é o posicionamento do CONDEMA, se permita, de qualquer forma, a construção nessas áreas de fundo de vale. Então, que se indenizem, que sejam indenizados os proprietários, que se use das ferramentas lá do Estatuto das Cidades, como a transferência do direito de construir, né? Que se faça uso disso em relação para evitar que se faça uso dessas ferramentas para afastar a insegurança jurídica criada pela falta de uma regra de transição, né? Aquelas pessoas que já haviam construído, aquelas que compraram os lotes quando se havia a possibilidade de construir. Então, que se faça, se use e abuse dessas ferramentas, mas que, para além disso, seja, no final das contas, levado em consideração sobre o interesse individual, o interesse da coletividade, né? Que nós não permitamos o retrocesso ambiental. O retrocesso ambiental, que seria agora permitir a construção em nossos fundos de vale. É isso aí.